Signo de Gêmeos inicia o mês de março com a energia do 3 de paus. É o caso aqui de uma parcela grande de vocês estarem lidando com pessoas que moram a longa distância, seja de outro estado ou até outro país. 3 de paus mostra distância física entre as pessoas. Também é o caso de, além disso, alguns podem estar na expectativa do avanço de uma relação, também pode ser o caso. E também o 3 de paus também mostra um momento, um período de planejamento, seja para quem está solteiro, pode ser um momento de um período de expectativa, seja da chegada de alguém novo, ou para quem já está no relacionamento pode ser planos que envolve o avanço da relação. Para quem está lidando com pessoas à distância, também pode ser que vocês ou a outra pessoa ou ambos estejam planejando questões relacionadas à viagem, que o 3 de paus também mostra isso, para se encontrar também. Mas o obstáculo aqui, de modo geral, tem o arcano maior, a força. Alguns de vocês podem lidar com pessoas do signo de Leão. Se for uma pessoa do signo de Leão, inclusive também de modo geral, para quem está lidando com pessoas de outros signos, aqui o obstáculo é que uma das partes pode estar se comportando de uma forma dominadora, principalmente quem está lidando com alguém à distância. Pode haver questões de ciúmes devido à intensidade muito grande dessa pessoa em relação a vocês, ou vice-versa. E outra questão que é o obstáculo seria o ego, também pode estar influenciando a relação de vocês. Uma das partes pode estar se comportando de uma forma um pouco egoísta, egocêntrica. Tem questões com o orgulho também, que pode ser um obstáculo para que a relação avance no mês de março. Outra questão aqui que pode ser um obstáculo é vocês tendo que praticar o autocontrole perante uma situação ou em relação à pessoa, porque pode ser o caso aqui de vocês acabarem tendo descontroles de temperamento. Pode ser problemas com a raiva, a própria questão de ciúmes, principalmente quem está se relacionando com uma pessoa que mora à distância, porque há mais dificuldade em relação a isso. Na base aqui tem o 4 de copas. Vocês vêm de um período onde pode ter havido muita insatisfação em relação à vida afetiva. Vejo alguns de vocês entediados em relação à própria vida afetiva. Para quem está solteiro, pode ter vindo de um período onde as ofertas disponíveis não interessavam a vocês. E alguns poderiam até desejar ou idealizar alguém de forma a ficar insatisfeito com as oportunidades que apareciam. E para quem está no relacionamento, poderia também ter havido um período onde a relação poderia estar um pouco estagnada e vocês insatisfeitos com essa situação. E é a partir desse estado emocional do 4 de copas, de insatisfação, e para alguns de vocês apatia, tédio. Alguns podem ter tido até certo aborrecimento em relação a alguém. Para quem está no relacionamento, pode ter se sentido assim em relação ao parceiro. E é a partir desse estado emocional que as situações irão se desenvolver no mês de março.
No passado recente tem a Rainha de Espadas, que é um arcano da corte que tem afinidade com o signo de vocês, que é do elemento ar. Vocês podem ter lidado no passado recente com pessoas do mesmo elemento que vocês, Gêmeos, Libra, Aquário, principalmente o signo de Libra, que saiu marcado aqui, e figuras femininas principalmente. E pode ter havido uma conversa com essa pessoa, para quem lidou com alguém dessa personalidade, pode ter havido uma conversa onde essa pessoa tomou uma decisão em relação ao relacionamento de vocês. Pode ter havido... Essa pessoa pode ter agido de forma fria em relação a vocês, até um pouco cortante. E para alguns de vocês, essa pessoa pode ter esclarecido uma situação ou a relação de vocês, de modo a dar mais clareza a vocês e talvez acabar com certas expectativas e ilusões sobre a relação. Para quem não conhece ninguém com essa personalidade, pode ter sido vocês aqui, como a Rainha de Espadas, analisando a vida amorosa de vocês ou uma relação específica de forma extremamente racional, sem a influência, sem se influenciar muito com o estado emocional de vocês, os sentimentos de vocês, de modo a vocês tomarem uma decisão, seja cortar a relação com alguém, para quem tinha opções, cortar as opções que não satisfazem, já que tem aqui a possibilidade de alguns de vocês estavam insatisfeitos em relação a isso, de modo que houve uma decisão aqui bastante... Eu vejo muitos de vocês decidindo cortar tudo que não faz mais sentido, relações que não fazem sentido, seja não necessariamente um relacionamento amoroso, mas podia ser também amizade, etc. No centro de atenção aqui tem o Cavaleiro de Copas. Vocês também podem lidar com pessoas do elemento água, Câncer, Escorpião, Peixes. Pode haver aqui a possibilidade de uma pessoa aparecer na vida de vocês, oferecendo sentimento a vocês, se declarando ou demonstrando um interesse afetivo em relação a vocês. Para alguns de vocês, essa pessoa pode ser até de outra localidade, não ser da mesma cidade que vocês. E eu vejo também que essa pessoa pode ser um pouco imatura, porque o cavaleiro geralmente ainda tem um pouco de maturidade, ele não é rei ainda. Então, ou rainha. E vocês podem conhecer uma pessoa assim que irá oferecer, para alguns de vocês até uma proposta de relacionamento poderá acontecer no mês de março. E vocês precisam prestar atenção nisso, principalmente em como essa pessoa irá demonstrar os sentimentos. Essa pessoa provavelmente ela vai fazer um gesto bastante romântico, cheio de afeto. Essa pessoa pode até idealizar muito os relacionamentos, ter uma personalidade sonhadora, e ter problemas realmente a criar expectativas, a idealizar demais. Outra coisa que vocês precisam prestar atenção para alguns de vocês pode haver a tendência a vocês se comportarem dessa forma, de idealizarem muito os relacionamentos, ou de querer oferecer o sentimento às outras pessoas, não por sentir realmente afeto pela pessoa, mas sim pela experiência que a relação, pelo sentimento que a relação traz a vocês.
e isso pode se tornar um comportamento até um pouco volúvel nos relacionamentos, porque há essa tendência e é necessário vocês prestarem atenção nisso também, porque cavaleiro de copas, ele não se mantém, geralmente ele não se mantém na relação, porque o cavaleiro está sempre em movimento. Então, pode haver essa tendência, alguns de vocês se comportarem dessa forma ou vocês conhecerem alguém assim. Então, é necessário prestar atenção nisso. Mas também de vocês serem mais amorosos com as outras pessoas, procurar demonstrar mais o afeto às outras pessoas, porque isso também vai melhorar a forma de se relacionar com os outros no mês de março. No futuro próximo aqui tem o arcano maior, o Papa. Vocês também podem lidar com pessoas do signo de Touro ou Sagitário. E até o meio do mês, possivelmente, como eu vejo a possibilidade de uma proposta aqui, uma declaração, uma proposta de relacionamento, uma parcela grande de vocês podem realmente se comprometer com a pessoa. E eu vejo que alguns podem, inclusive, acabar se comprometendo com alguém que mora à distância. Pode ser um relacionamento à distância e pode haver isso. Ou, para outros de vocês, o assunto não necessariamente será oficializado, para alguns sim, mas para outros o assunto será esse, até o meio do mês, de ter essa possibilidade de se comprometer com alguém de forma bastante convencional, tradicional. Pode ser o caso de vocês lidarem com alguém assim até o meio do mês, uma pessoa interessada em ter um relacionamento sério, com foco em casamento, em criar família no futuro. Então, esse será o assunto até o meio do mês. Nos temores de vocês tem o arcano 6 de paus. Alguns de vocês podem lidar com uma pessoa que pode ser bastante popular, pode chamar a atenção das outras pessoas, seja por causa da aparência ou pelo trabalho. Alguns de vocês podem se relacionar com alguém que trabalha em algo que traz essa atenção para a pessoa, ou por algum talento, alguma atividade que essa pessoa faz que traz essa popularidade, e vocês podem ter receios em relação a isso. Podem ser vocês com receio se vocês lidam com alguém popular, se são vocês, porque geralmente o signo de Gêmeos tem essa tendência a ser muito sociável e, portanto, fazer muitas amizades, conhecer muitas pessoas. Podem ser vocês aqui e a pessoa ter receios em relação a isso. Mas eu vejo mais vindo de vocês, porque o foco da leitura é da energia de vocês do que da outra pessoa aqui. E há temores em relação a isso, da popularidade afetar a relação de vocês com alguém, já que há uma certa insatisfação. Uma das partes pode já estar vindo de um período com esse sentimento de insatisfação, de não estar gostando da relação, de como a relação está no momento. Pode ser o caso. E já que há certos problemas de ciúmes, orgulho aqui, pode ser o caso para boa parcela de vocês. No ambiente tem o arcano da justiça. Como eu falei anteriormente, alguns de vocês também podem lidar com pessoas do signo de Libra, mas não necessariamente. A justiça aqui no ambiente mostra, além da influência da justiça divina, se fazendo presente para que as situações, uma relação específica que vocês têm, alcance a harmonia aqui e o equilíbrio,
Também mostra que vocês estarão bastante racionais no mês de março, buscando analisar as situações e as relações de forma objetiva, sem se influenciar com o estado emocional, os sentimentos que vocês têm por uma pessoa, de modo a vocês pesarem os prós e contras nas situações, olhar os dois lados também de forma imparcial para tomar uma decisão. Pode ser o caso de alguns de vocês terem que tomar uma decisão, e isso pode envolver até, para alguns aqui, pode envolver uma questão de divórcio que pode estar afetando a vida amorosa de vocês. Não necessariamente o divórcio é de vocês, pode ser de um familiar, ou pode ser de um familiar que pode afetar indiretamente a vida amorosa de vocês, mas alguns de vocês podem estar envolvidos numa situação jurídica. Eu vejo principalmente divórcio aqui. E que, para quem está nessa situação, com o arcano da justiça aqui, provavelmente a decisão, como está sendo influenciada pela justiça divina também, a decisão será justa para ambas as partes. É o que eu vejo aqui e é o que a energia da justiça mostra. E também há aqui só tomar cuidado com a questão de vocês analisarem racionalmente as situações, tomar cuidado para não acabar julgando precipitadamente certas pessoas por causa pode haver a tendência a ter excesso de racionalidade, tomar cuidado em julgar demais, inclusive para quem não é interessado muito em pessoas muito convencionais, tradicionais, pode haver essa tendência a vocês julgarem precipitadamente por causa desse comportamento da pessoa, de modo a vocês acabarem não se relacionando com ela por causa dessa personalidade que ela tem. Então, para quem se identifica com isso, é necessário vocês serem imparciais, impessoais, analisarem a situação de forma a não ter, como a questão da imparcialidade, não ter vantagem, vocês conseguem enxergar de uma forma distanciada e não sendo influenciados por certas crenças de vocês, a questão dos sentimentos também, coisa desse tipo. É preciso vocês avaliarem de forma racional, sim, mas sem exagero, e também evitando julgar precipitadamente as outras pessoas ou a situação aqui, para vocês conseguirem tomar uma decisão que seja justa e seja baseada na verdade e na justiça, principalmente. No emocional aqui tem o 7 de paus. A tendência aqui de vocês se sentirem muito na defensiva em relação às outras pessoas. Alguns de vocês podem se sentir assim por um conflito interno. Alguns de vocês, principalmente quem vai receber uma oferta amorosa, que eu vejo uma possibilidade muito grande, uma tendência muito grande de uma parcela grande de vocês receberem essa proposta, declaração ou demonstração de interesse. E vocês aqui, a tendência de ficar na defensiva por causa de um conflito interno. Pode ser o caso de se comportar assim devido a experiências passadas. De certa forma, alguns de vocês podem se sentir meio ameaçados, podem não querer se envolver afetivamente com alguém específico, principalmente com a pessoa que irá oferecer esse sentimento. E há essa tendência a vocês ficarem muito na defensiva, em querer lutar contra isso. Alguns podem querer lutar contra o próprio sentimento que possuem em relação a alguém. Pode ser o caso, principalmente quem sente atração e paixão em relação a alguém. Há esse conflito interno também que vocês precisam identificar
e tentar trabalhar nisso, refletir o porquê de estarem tão na defensiva em relação a sentir algo por alguém. É necessário refletir sobre isso. E na conclusão aqui tem o arcano Imperador. Alguns de vocês também podem lidar com pessoas do signo de Áries, principalmente figuras masculinas. E se for um homem aqui, para alguns de vocês pode lidar com, como eu vejo alguns envolvidos em questão de divórcio, pode ser o esposo, outros de vocês pode ser também a figura paterna, que estará influenciando a vida amorosa de vocês, caso a questão de divórcio, por exemplo, não seja do relacionamento de vocês com alguém, mas sim do pai com a mãe, pode ser o caso para alguns. E de modo geral aqui haverá influência de uma figura masculina, principalmente, que irá querer controlar vocês de alguma forma, e ou a relação que vocês têm com essa pessoa. Eu vejo vocês lidando com alguém que pode ser um pouco controlador. Tem também, o Imperador também tem a questão da dominação. Essa pessoa pode ser um pouco possessiva, um pouco cabeça dura, tem uma personalidade forte, de modo a querer liderar sempre a relação, querer que a relação avance da forma como ela quer. E essa pessoa pode ser um pouco difícil de lidar. E se esse for o caso, é necessário vocês buscarem se controlar. Tem a força aqui como obstáculo, vocês controlar possíveis problemas com a raiva, se estão lidando com uma pessoa assim, porque provavelmente não vai adiantar vocês ficarem com raiva, emburrados com a pessoa, porque isso não vai mudar a situação. A força como conselho aqui e o obstáculo mostra para vocês terem mais compaixão, buscar aceitar as pessoas como elas realmente são, buscar aceitar a situação também como ela realmente é, e praticar um pouco mais de paciência em relação à pessoa, já sabendo que vocês provavelmente já sabem que a pessoa tem uma personalidade forte. Vocês buscarem serem diplomáticos. A justiça aqui no ambiente também mostra isso como conselho. Buscar ter diplomacia. E com a força aqui tem a questão da calma, vocês tendo que praticar, além da paciência, serem mais calmos em relação à pessoa, porque provavelmente assim vocês conseguirão lidar melhor com essa pessoa e com a situação em si. Mas o Imperador, na conclusão, além de vocês lidarem com alguém assim, de uma personalidade forte, também é o caso aqui de vocês conseguirem ter o controle da situação, se vocês ditarem o que vocês querem para a pessoa, serem bastante decididos e autoconfiantes, e realmente mostrar o que vocês realmente querem da relação de vocês para outra pessoa, porque assim vocês irão conseguir ter um controle maior da situação, claro, fazendo isso de uma forma diplomática, sem também querer impor, porque o Imperador no lado sombra é justamente isso, a pessoa querer impor as próprias vontades em relação a outra pessoa, e isso vai ocasionar a situação inversa. Então, vocês precisam ser claros em relação a outra pessoa, decididos, serem diplomáticos também, e buscar fazer um acordo, porque a justiça também mostra isso. Se vocês tiverem dificuldades em se relacionar com alguém, buscar agir dessa forma, tentar
usar da diplomacia principalmente. Eu vejo muito essa questão da diplomacia sendo importante no mês de março, para que vocês consigam alcançar a harmonia da relação com alguém específico ou de uma situação que afeta a vida amorosa de vocês. É isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei na leitura, coloca nos comentários para saber se continuo sendo assertiva no signo de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado e até a próxima.